Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação fraterna a todos os que nos reunimos para celebrar a nossa fé nesta nossa paróquia de São Tomás de Aquino, bem como uma palavra para todos aqueles que nos acompanham e rezam conosco através do canal 1 da RTP. Também uma saudação neste dia em que se celebra o Dia Mundial dos Pobres. A mensagem do Papa Francisco tem como lema para este dia: estende a tua mão ao pobre. E a resposta a esta interpelação vamos nós encontrá-la depois no Evangelho. Permitam também, neste dia em que se celebra o Dia da Língua Gestual Portuguesa, também uma palavra para quem nos acompanha, também para as pessoas surdas. Para celebrarmos dignamente esta Eucaristia, comecemos por invocar a misericórdia e o perdão de Deus para os nossos pecados. Confessemo-nos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei por muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Provérbios. Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa? O seu valor é maior que o das pérolas. Nela confia o coração do marido e jamais lhe falta coisa alguma. Ela dá-lhe bem-estar e não desventura em todos os dias da sua vida. Procura obter lã e linho e põe mãos ao trabalho alegremente. Toma a roca em suas mãos, seus dedos manejam o fuso. Abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente. A graça é enganadora e vã a beleza. A mulher que teme o Senhor é que será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos e suas mãos a louvem às portas da cidade. Palavra do Senhor. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor.
vejas as prosperidades de Jerusalém todos os dias da tua vida. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sobre o tempo e a ocasião não precisais que vos escreva, pois vós próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão noturno. E quando disserem paz e segurança, é então que subitamente cairá sobre eles a ruína, como as dores da mulher que está para ser mãe e não poderão escapar. Mas vós, irmãos, não andais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Por isso, não durmamos como os outros, mas permaneçamos vigilantes e sóbrios. Palavra do Senhor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, diz o Senhor. Quem permanece em mim dá fruto abundante. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. Um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada qual, e depois partiu. O que tinha recebido 5 talentos, fê-los render e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que recebera um só talento, foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que recebera 5 talentos aproximou-se
e apresentou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos, aqui estão outros 2 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 1 só talento e disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste. Por isso tive medo e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que te pertence. O Senhor respondeu-lhe: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei. Devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro, e eu teria, ao voltar, recebido com juro o que era meu. Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem 10, porque todo aquele que tem, dar-se-á mais e terá em abundância, mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancei-o às trevas exteriores, aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. A palavra de Deus deste domingo leva-nos a fazer uma reflexão acerca do modo como tornamos efetiva e afetiva a nossa fé. No Evangelho encontramos uma das parábolas mais conhecidas, a dos talentos. Apresenta-nos um homem que, ao partir para uma viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Na parábola proclamada, encontramos 3 homens que receberam vários talentos. O primeiro recebeu 5, o segundo recebeu 2, e ambos procuraram pô-los a render, e foram elogiados e recompensados a quando do regresso do seu senhor. O terceiro recebeu 1, mas simplesmente o vai esconder, nada fazendo para o valorizar. Podemos dizer que a parábola apresenta como modelo os 2 servos que cuidaram dos bens, que se preocuparam em não deixar esquecidos os dons do Senhor, que fizeram investimentos, que não se acomodaram, nem se deixaram paralisar pela preguiça, pela rotina ou pelo medo. Por outro lado, a parábola condena o servo que entregou intactos os bens que recebeu. Teve medo e por isso não correu riscos. Mas não só não tirou desses bens qualquer fruto, como também impediu que os bens do Senhor se valorizassem. Não soube ou não ousou fazer alguma coisa com o talento recebido. Algo belo, algo novo, algo que tenha valido a pena. Não depende de nós o que recebemos, os talentos, mas depende de nós o que fazemos com eles. Assim, esta parábola desafia-nos a arriscar, a fazer render a nossa vida, a valorizar os dons recebidos, pois o medo é o pior inimigo, até para a vivência da fé. Nesta perspectiva, tudo o que somos e temos,
tudo o que recebemos de Deus como dons, certamente tem de ser para os colocarmos ao serviço dos outros, não como donos, mas como administradores. Porém, não nos podemos contentar com os mínimos, mais ainda na prática da caridade. E celebramos hoje o Dia Mundial dos Pobres. O Papa Francisco instituiu este dia no final do Ano da Misericórdia, em novembro de 2016, para recordar a situação de pobreza no mundo e interpelar para a necessidade de cuidarmos das pessoas mais vulneráveis. Na sua mensagem deste ano, Papa Francisco convida a humanidade a estender a mão ao pobre, como sinal de solidariedade e amor. Sabemos que a pobreza assume sempre rostos diferentes em tantos contextos. E, como diz o Papa, é verdade que a Igreja não tem soluções globais a propor, mas oferece, com a graça de Cristo, o seu testemunho e gestos de partilha. Recorda-nos ainda que o culto prestado a Deus não deve estar desvinculado do amor concreto ao próximo. Sem a caridade, a nossa vida cristã está incompleta e o nosso culto não seria agradável a Deus. Por isso, existem na Igreja várias instituições voltadas para a caridade, com tantas iniciativas que agregam pessoas que se dedicam a apoiar quem mais precisa. Recordo apenas a Cáritas e a Sociedade de São Vicente de Paulo, presente na nossa paróquia. Como dizia o Papa Bento XVI, na encíclica Caritas in Veritate, a caridade está no coração da Igreja. Ela é a razão da sua ação, a alma da sua missão. O Dia Mundial dos Pobres convida-nos a refletir sobre a situação de exclusão e miséria, seja ela espiritual e material, em que nós estamos todos inseridos. Como escreve na mensagem, e todos nós conhecemos a realidade, o período que estamos a viver colocou em crise muitas certezas. Sentimos-nos mais pobres e mais vulneráveis, porque experimentamos todos a sensação do pouco que podemos fazer. Porém, quantas mãos se lançam ao encontro dos pobres neste tempo de pandemia? Mas o encontro com uma pessoa em condição de pobreza não cessa de nos provocar e de nos questionar. Como podemos contribuir para eliminar, ou pelo menos aliviar, a sua miséria e o seu sofrimento? Mas, também importante, como podemos aprender com eles a iniciar um projeto de mudança? O Dia Mundial dos Pobres também nos deve ajudar a refletir nesta dimensão. Como ajudar os pobres, um processo de mudança nas suas vidas. Neste contexto, temos como modelo São Vicente de Paulo, patrono das associações católicas da caridade, que compreendeu que os pobres são os nossos senhores e os nossos mestres. Por isso, a eles vai dedicar toda a sua vida, tentando envolver o maior número possível de pessoas e instituições, pois, como ele dizia, o amor é inventivo até ao infinito. Também nós hoje devemos ser criativos na forma de estender a mão ao pobre. Também nós devemos colocar ao serviço dos outros os nossos talentos. Que o Senhor nos ajude a todos nesta missão e que esta palavra que hoje escutamos nos interpele para colocarmos ao serviço dos irmãos tudo aquilo que o Senhor nos concedeu.
e professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstância ele ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, para a nossa salvação, descer dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Vai vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, precede o Pai do Filho. Com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãs e irmãos, o Senhor manda-nos vigiar. Oremos uns pelos outros e por todos, para que os homens vivam dignamente e digamos com toda a confiança: ouvi, Senhor, a nossa súplica. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pela Igreja, para que seja fiel em tudo a Cristo, pelos seus ministros, para que trabalhem com esperança, e pelos leigos, para que ponham os seus talentos a render. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos que vivem como se o Senhor nunca viesse, e pelos que temem que Ele venha a toda a hora, para que permaneçamos vigilantes, mas em paz. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelas mães cristãs, para que iluminem os seus lares, pelos filhos e filhas, para que alegrem seus pais, e pelos maridos, para que sejam tementes a Deus. Oremos. Por aqueles a quem o Senhor deu muitos dons, e por aqueles a quem o Senhor só deu alguns, para que todos os ponham a render. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos fiéis mais disponíveis desta Assembleia e por todos aqueles que dizem sempre não a tudo, para que recordemos que os talentos são dom de Deus. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Senhor, nosso Deus, fazei amadurecer em cada homem os frutos da vossa bondade, para que no último dia todos possamos recebê-los transfigurados. Por Cristo, Senhor nosso.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Tomás de Aquino, São Vicente de Paulo e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E porque nos chamamos e verdadeiramente somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo.
Oremos. Depois de termos recebido estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Que este Dia Mundial dos Pobres nos comprometa a todos a cuidarmos de todos os bens que o Senhor nos dá e, ao mesmo tempo, nos dê esta capacidade de os sabermos também partilhar com os nossos irmãos. Para a nossa comunidade, no próximo fim de semana, ainda em estado de emergência, teremos Eucaristia no sábado ao meio-dia, depois, no próximo domingo, Eucaristia às 9 horas, às 10h30 e também ao meio-dia. A todos desejo um bom domingo, com todos os cuidados para nos protegermos a nós e também aos outros. A quem está em casa, doente, quem está impossibilitado de participar fisicamente, que a celebração deste domingo a todos também anime no seu caminho cotidiano. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.